Boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast. Esse é o 28º podcast. O podcast está na veia comigo, Robinho do Capinduro. E hoje vamos entrevistar um amigo da minha família, né? Um cara que me viu pequeno aqui em Fátima, né? E ele vem sempre nos visitar, ele tem propriedade aqui e família, né? E mora lá para Feira de Santana. Cara que é empresário, cara que é muito inteligente e um grande amigo aí. Eu fico muito feliz em receber o amigo aqui, Dário Brito, né? Mas eu conheço ele quando eu era menino e a minha família falava Dário de Zé de Ana. Então a gente vai saber de onde veio esse nome, Dário Brito, né? Ele que já se faz aqui presente. Dário, quero aqui agradecer a você por ter aceitado o nosso convite para bater um papo, contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, né? Você que, como alguns amigos, fiquem ligados, amigos, que vai ter muitos amigos falando desse homem aqui, viu? Vamos aguardar aí durante o podcast. Então, quero ouvir aqui um pouco da sua trajetória de vida. Fale um pouco aí, Dário, como foi o início da sua trajetória e da sua família, né? Se iniciou aqui em Fátima. Boa noite. Obrigado, Robinho, pela oportunidade. Muito boa noite aos seus seguidores, internautas, áudio ouvintes, enfim, a todos que estão a nos assistir ou que irão assistir em qualquer outro momento. Muito bem. Meu nome é José Dário Brito dos Santos, sou filho de Zé Diana e Dona Madalena e nasci ali na Rua Velha. Estudei ali na escola antiga, onde hoje é a prefeitura. Aos 11 anos fui para Cícero Dantas estudar lá, porque não tinha colégio aqui. Naquela época, para você fazer colégio, tinha que fazer uma prova de admissão. E interessante é que se você não passasse, você não cursava o curso do ginásio, né? Então, estudei Cícero Dantas 4 anos, depois fui para a Feira de Santana, onde comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Feira de Santana é uma cidade que me deu tudo. Só fazendo uma correção, Robinho, já estou há 20 anos morando em Salvador, mas não abri mão de minha querida Feira de Santana, porque lá a gente tem os nossos investimentos também e temos muito carinho, muito afeto por aquela cidade que me deu 2 filhos maravilhosos. Enfim, a vida me foi muito favorável em todos os termos, né? Deus me deu muita oportunidade, eu as abracei com todo carinho e respeito aos outros, né? E a gente conseguiu chegar num estágio maravilhoso da vida, muito bom. Eu diria que eu atingi praticamente todos os meus objetivos que eu tracei. Enfim, estamos aqui à disposição, Robinho. Fique à vontade, querido amigo. Pronto, muito bom, né, Dário? Falar um pouco da sua história, né? Você, criado em Fátima, irmão de Detinho, Darlene, é isso? Detinho, Darlene, Marilene, que é negra, Uhum. aquela que tem um acidente, que é paraplégica, né? É mesmo. Eu Madrinha não sabia. Helena, que me ajudou a me criar, tenho como uma segunda mãe, né? Tem Lurdinha, que mora em Feira de Santana, né? Tem Detinho, como você falou, é, Detinho mais velho, Madrinha Helena, a Ia, Nega, Lurdinha, eu e Darlene. Somos 7. Somos 7. 7 filhos, né? Então, todos vivos, Dário? Todos vivos, graças a Graças a Deus. Deus, né? Muito bom. Vivos e bem, graças a Deus. E falando um pouco também, você é cunhado, né, de Galego, de Cunhado Zé de de França, Hélio, de Zé de França, e Milton, que de trabalha Milton, Galego. comigo desde moleque, Galego é Hélio, praticamente. é o nome? Galega é Não Hélio. sabia, é. É. Muito amigo, eu joguei muito minuto com o Galego, então um abraço aqui para Galego, gosto demais dele, né? Pois, Dário, falando aí, voltando, você foi estudar em Cícero Dantas com quantos anos? Eu fui Qual para foi o colégio? Cícero Dantas, fui estudar no ginásio do Instituto Boconselhense, que é hoje aquele colégio grande ali, onde o provedor era professor Manuel Moreira Costa, um grande promotor, um grande homem público, e que foi assim base da nossa, uma das bases, né, da nossa educação. Eu tive como educador Josefa de Tia Isaura, lá no início da infantil, depois professor Domingos e professora Eusa Borges. Professor Domingos era aquele cara que botava realmente para ensinar. Ele era sensacional.
E professora Elza, maravilhosa. Eu sempre estudei em escola pública. Pública. Em Feira de Santana, eu estudei, quando cheguei em Feira, fui para o Colégio Assis Chateaubriand, um colégio que tem lá no bairro chamado Sobradinho. Depois colégio estadual e em seguida entrei na faculdade, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Primeiro vestibular, sempre escola pública. Graças a Deus. O ensino era muito bom. É verdade, aí, tá vendo? E alcançou algo muito bom através de escola pública, porque às vezes muita gente diz, botar na escola particular. E eu digo sempre, Dário, vai depender também do aluno se esforçar de querer aprender. Mesmo que o professor ele seja de escola pública ou escola particular, temos bom professor em todas as duas escolas, tanto na escola pública quanto na escola particular. O que mais vai depender é do aluno se esforçar. Por exemplo, tem coisa que eu ensino ao meu filho aqui, se tiver dúvida, pergunte ao professor. É isso aí. Se não conseguir tirar a sua dúvida na sala de aula, chega em casa, tente conversar com o pai ou com alguém que saiba, ou outro coleguinha, para você colher aquela informação que você quer. Não fique com dúvida na cabeça. É isso aí. Isso evolui a pessoa. É isso aí. E aí, estudando aí em Cicero Dantas, depois você, com quantos anos foi para feira? Como começou a sua vida aí lá em feira? É uma longa história, Robinho. Eu tive pais maravilhosos. Né? Meu pai tem cultura nenhuma, sem educação, mas eles, meu pai e minha mãe, seu Zé Diana e Dona Madalena, acreditaram, né? Disseram que, olha, meu filho, ou você vai estudar, ou você vai para a enxada, ou você vai ser caminhoneiro. E eu gostava muito de estudar, né? E eles investiram em mim, que Deus os tenha. E eu digo, e antes de contar a trajetória nossa, eu digo o seguinte, que a base de tudo está na educação. Um homem sem conhecimento, ele não é nada. A gente vê aí fortunas serem destruídas porque não teve base na educação. Verdade. O maior patrimônio que eu deixo para meus filhos é a educação. Não é a Fazenda Serra Velha, Aroeira, Cano, Pira. É a educação que é aqui, ó. Ninguém rouba, ninguém toma. Exatamente. Mas, falando um pouquinho assim, então a gente saiu daqui de fato aos 11 anos. Primeiro ano, 1973, a gente ia e vinha no carro de Abel para Cícero Dantas. No Abel Boy. Abel Borges. Aí, na sexta série até a oitava série, eu morei na casa do senhor Arlindo e Dona Zefa, que eram compadres do meu pai. E Doval, que até amanhã vai estar comigo, tive com ele hoje. E os pais de Doval. E me acolheram como filho. Fiquei na casa deles 3 anos. Fui hiper bem tratado. A escola muito boa. Naquela época estudei inglês 2 anos, francês 2 anos. Ó, muito bom. Muito bom. E depois para a Feira de Santana. Eu tinha vontade de ir para Salvador, mas minha mãe disse, não, vamos passar na casa de Dona Zinha em Feira de Santana. Mas uma amiga, tia de minha madrinha Edna, e Dona Zinha era vizinha da gente, e a gente foi para a Feira de Santana, e fiquei em feira, eu e Lourdinha, e foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Em feira eu estudei, como eu falei, fizemos lá um curso, eu fiz um curso técnico de contabilidade, eu sou contador, né? Através de curso técnico, não tenho. E entrei na faculdade também de Ciências Contábeis. Não concluí o curso porque eu entrei no Banco Bamerinos em 1981 e 2 anos depois eu já era gerente do banco, gerente da área de investimentos, aos 23 anos de idade, né? E fui galgando o cargo, cheguei a ser diretor de banco, cheguei a ser superintendente de banco. Foram 33 anos de vida dedicado ao sistema financeiro como empregado. E tenho mais 10 anos na minha empresa, chama-se Vetor Investimentos. Hoje é uma empresa chamada Vetor Capital Partners, é uma empresa que a gente definiu como uma empresa global. Nós estamos com escritório em Salvador, São Paulo e em Lisboa. Eu fico em Salvador, meu sócio fica em São Paulo Ávila, que foi vice-presidente do Itaú, e João Amaral fica em Lisboa e decidiu morar lá, já tem 7 anos, já é cidadão português, cidadão europeu. E aqui no Brasil, a gente faz negócios estruturados para bancos e fundos de investimentos que não têm rede de distribuição. E nós atuamos a nível nacional, porque, como eu fui diretor de banco, a Ávila foi
vice-presidente de banco, então a gente tem muito amigo no Brasil inteiro e a gente tem em cada estado um representante nosso. Cada grande cidade a gente tem um parceiro e a gente faz negócio no Brasil inteiro. A gente estrutura negócios e, normalmente, o sistema financeiro, a sua banca não faz, a gente estrutura, monta a operação, entrega, e é assim que a gente vive. Lá em Lisboa, a gente tem um negócio chamado de real estate, que é negócio de imobiliário, e a gente tem obtido sucesso. Fizemos um grande negócio com uma grande empresa baiana agora, onde a gente está fechando 180 milhões de euros em VGV, que é Valor Geral de Vendas do Grupo André Guimarães, com a gente estruturou lá em Lisboa. Enfim, esse é o nosso negócio hoje, porque quando eu me aposentei há 10 anos atrás, eu imaginava que eu iria ficar quieto, mas meus filhos, minha mulher, falam sempre o seguinte: você não vai conseguir, e realmente não dá. Não dá, a Aí gente não dá. quer. E aí eu tive que, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Levanto de manhã, faço minha academia, dou minha caminhada, 8 horas eu vou para o meu escritório, trabalho, almoço, descanso um pouquinho. E a vida assim, cotidiano normal, né, graças a Deus, com muita paz e muita tranquilidade. É muito gratificante ouvir, né? E você ficou bem sucedido, foi bem sucedido nas áreas que você trabalhou, né? Nas áreas que você trabalhou, devido ao seu estudo e ao seu empenho, né? Porque tem, a gente sabe que tem muitos que às vezes não tem estudo, mas tem um empenho muito bom e alcança também pontos altos na sociedade, né? Mesmo sem estudo, porque tem muito empenho, tem muita garra. E você teve os dois, foi contemplado com os dois, né? Com a inteligência e com estudo e dedicação e muita garra para trabalhar, né? Robinho, educação é tudo. Conhecimento é tudo. Isso, Mas a conhecimento. vontade está acima de qualquer coisa. Quando você Olha, acabou de falar aí, a vontade. Não adianta você ser PhD em qualquer coisa e você não tiver vontade. Você não consegue objetivamente conseguir atingir aqueles objetivos que você traçou. Então, vontade está muito acima da inteligência. E a pessoa que tem vontade, o ser humano que tem vontade, ele é um vencedor. pois é, então eu digo sempre isso também, né? Que a força de vontade nos leva a lugares inimagináveis. Inimaginável. Então, Por aí. vamos, É por aí. vamos continuar falando um pouco, mas vamos a cada bloco, vamos te dizer assim, não é um debate político, mas vamos criar uns blocos aqui, né? Vamos Muito criar uns bom. blocos e vamos ouvir aqui algumas pessoas que mandaram aqui um recadinho, né? Aí Tem essa surpresa por aí, é? tem, vamos assistir aqui. Deixa eu até ligar outra TV aqui, gente. Que conversando com ele, acabei de esquecendo. Pronto, vamos assistir aqui, né? é, um videozinho. Eu vou estar mostrando esse vídeo. Pronto, achei. Presente de Natal, o mais sublime presente de Natal é o ser humano ser humano. E você é assim. Você tem humildade, tem bondade, tem carinho, tem a construção de um trabalho sólido, tem uma família bem constituída, amigos, parentes, irmãos, e você é para tudo. É assim também para a grande família fatimense. Que orgulho de ser sua madrinha, meu. Você cresceu em tempos rudes. Aquele tempo nos permitia essa rudez, mas soube trabalhar, soube edificar, prosperou e é um grande nome, eu digo, por que não na sociedade brasileira? Então, meu amor, eu te amo. E o menino Deus faça festa em seu coração, em sua família, em sua vida. Você não é só meu afilhado, você é parente, é família de coração, assim como todas as pessoas da família. Gildete é uma grande mulher. Então, parabéns por tudo que você é, parabéns por sua família. E que o Natal que aconteceu hoje seja o amor de Deus em sua vida,
em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada, que tudo seja próspero e harmonioso. Deus lhe abençoe. Te amo. É, Tá Robinho, aí, dona Edna Borges. minha madrinha, as pessoas mais cultas, Verdade. inteligentes que nossa terra produziu. A minha Edna, ela é bondade, é carinho, é respeito. É a família de Madrinha Edna, vó, a avó dela, madrinha Naninha, que também era minha madrinha, mãe dela. Nós somos uma família. Vivemos juntos. Eu nunca vi em Fátima, quando eu passava lá, criança, morava em Feira das Crianças, não, garoto, 15, 16 anos, 17. Eu tinha tanta saudade quando eu via em Fátima. A primeira coisa que eu fazia quando saía da casa de meu pai era ir na casa de Madrinha Naninha, ver vó, ver Madrinha Naninha, Madrinha Edna, e são pessoas extraordinárias. Patrícia eu tenho como uma filha. As filhas de Patrícia são como filhas. É a extensão da minha casa. É a coisa mais linda do mundo. E aqui, eu quero fazer aqui, fora do script, mas eu quero fazer aqui um elogio, não é político, ao ser humano, Sorria. Sorria ajudou a educar as filhas de Patrícia, duas médicas, Verdade. coisa linda. Eu, 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 eu tenho dois filhos maravilhosos, muito bem educados. E quando eu olho atrás, nós que saímos do zero, né? Saímos daqui e até eu brincava com Sorria quando era moleque, né? A gente chegava em Feira de Santana, ele, Jorge e Donazinha, a gente não tinha o que fazer, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Livraria Mirim, depois eu conto a trajetória, mais um pouco da história. O meu primeiro emprego foi na Livraria Mirim, o gerente era Berneval, me botou 30 dias lavando o chão da livraria, mas terminei como gerente da livraria aos 18 anos de idade. E muita coisa boa a gente aprendeu na vida, e um dos baluartes da nossa vida sempre foi a professora Edna Borges. Ela fez a diferença e faz a diferença em nossa terra. Historiadora, professora, ex-primeira-dama, soube conduzir com muita inteligência todos os postos que ela galgou e alcançou na vida. Obrigado, madrinha. Te amo, viu? Beijo. Verdade, Dário. Você falando de Edna, eu tive um prazer enorme de entrevistar ela esses dias, né? Esse ano, agora. E ela foi minha professora, né? Tanto Patrícia como Dona Edna. Na quarta série, Dona Edna foi minha professora, e Patrícia foi na sexta série. Então, Patrícia Didão. Patrícia de Dona Edna. Ah, a Patrícia foi professora também? Foi Ah, que professora legal. de inglês, Ah, não sabia. na sexta série. Que Na legal. sexta série. E eu convivi muito, eu pequeno, convivi ali com o pessoal de Hélio, né? Os filhos de Hélio, Lucas, Sim. Boca, Meninos voados. menino. Adoro aqueles E moleques. era praticamente ali do lado da casa de Juzinha, que era sobrinho de Vô Vicente, Marquinho, pessoal de Juzinha, Carlão, né? E o que é que acontece? Eu entrava direto ali na casa da Dona Edna de Sorria. Eu pequenininho, eu garoto, eu ficava ali na praça da igreja brincando ali. Então eu tenho uma vivência um pouco de estar ali com Dona Edna e ver, né? Tanto como professora, como ser humano. Tanto ela, como ela é inteligente, como é uma pessoa, além de inteligente, culta, ela é uma pessoa muito educada, educadíssima. Fora do sério. Um jeito de falar e conquista a gente, né? Nego, traz a gente para próximo. Verdade. E o senhor falando de Sorria, daqui a pouco a gente vai ver mais algumas coisinhas. Tem mais coisa boa por aí. Tem mais coisa boa por aí. Vamos nessa. Tem vários amigos entrando aqui. Um foi um amigo aqui, Fábio Reis, barbeiro Fábio Reis, Fabinho de Zé de Jerônimo. Zé de Jerônimo? Acho que é Edmana de Jerônimo, um negócio assim. O pai dele. Ele falando, e ele tem uma barbearia que até frequentei, fui fazer um corte de cabelo lá com ele, em Aracaju. Ele disse: é isso aí, Robinho. É isso aí, uma pessoa pra gente se inspirar, no seu caso aí, ó. Ah, que legal. Pois sai de uma cidade pequena
e foi ganhar a vida numa cidade de hoje é um grande empresário, Obrigado, obrigado, entendeu? obrigado. E é um Obrigado. menino criado com a gente aqui também. Vamos outro aqui, um amigo Afonso de Heliópolis. Boa noite, Robinho. Quem é esse cidadão? Eu não conheço, mas se tá com você é porque é do bem. Obrigado, amigo. Um Legal. amigo nosso, Legal, vários legal. amigos entrando aqui, ó. Conexão Regional, um portal da região, é um portal que nos acompanha aqui também. O Conecta Heliópolis, portal aqui de Heliópolis. Bacana, bacana. Pombal X, boa noite, Robinho e Dário. Tem vários amigos que foram entrando aqui, né? Paulinho, Marquinhos, tem muitos amigos aqui que a gente não vai conseguir falar o nome de todos. E aí, Dário, a gente falando aí em Dário, mas a gente conheceu como Dário Zé de Ana. Como ficou esse nome fixado em Dário Brito? É uma história. Aí, vamos começar do princípio. A galera mais jovem não sabe, né? Mas a gente plantou feijão em Irecê 10 anos, 12 anos. Eu, Milton Sorria, João Maria, Milton Zé da Laje, Finado Zeni, meu compadre, que Deus o tenha. Finado Zeni, lembro. Homem, veja bem, onde ele estiver, eu sei que ele está bem. Aquele cara tinha um coração enorme. Belo dia, em 1992, João Maria candidato a prefeito, Sorria candidato a prefeito, e eles brigaram lá em Irecê e eu como testemunha. Vamos trocar tiro lá no Hotel Dourado. Aí se afastaram os dois. Eu disse, vocês estão doidos, eu uni os dois. Aí, bebendo, né? Aí eu só vamos sentar aqui, vamos fumar o cachimbo da paz. Aí os dois sentaram, aí João Maria chegou. Sorria, eu vou lhe fazer uma proposta. Vamos colocar Dário para ser candidato. Único. Nem eu nem você vai ser candidato. Eu me surpreendi. Engraçado que eu tinha muita vontade de ser prefeito em minha terra, né? Tinha muita vontade. E aí, cara, eles dois decidiram, aí nós combinamos com o Ronaldo, meu compadre, hoje prefeito de Feira de Santana, um grande amigo que Deus me deu, e padrinho de ela. E falei com o Ronaldo dessa história, Ronaldo, tá bom, vou marcar com o governador Antônio Carlos Magalhães. Ronaldo, você fala José Ronaldo. José Ronaldo. O prefeito de Feira de Santana hoje. Isso. Daí nós fomos para Salvador. Eu, João Maria, Sorria, Zé Ronaldo, um dia de terça-feira. Aí quando eu cheguei lá, aí Antônio Carlos Magalhães nos recebeu, olhou para João Maria assim, coronel, mas você vai deixar de ser prefeito? Não vai. A chance que você tem, aí, não, a gente decidiu para não ter briga, colocar Dário e tal, assim, é como se fosse um filho. Sorria, eu, afilhado de Marinha Edna, muito amigo, né? E terminou que decidiram, né? Aí eu, ao retornar, quando cheguei no banco, eu liguei para a diretoria do banco. O seu Zé Eduardo era ministro, o dono do Bambelinos era ministro, ministro da Agricultura do governo de Fernando Henrique Cardoso. 92, Fernando Henrique. Aí a secretária dele me atendeu. Disse, Fernando Henrique, 92 não, foi mais um pouquinho. Não, era Fernando Era Henrique. Fernando Henrique? Era Fernando Henrique, era Henrique Cardoso. Aí a secretária atendeu e disse, olha, aqui é Dário, gerente geral da Agência Feira de Santana, preciso falar com o senador. Aí ela disse, não, você faz o seguinte, manda uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para o dono do banco dizendo, olha, há uma oportunidade de eu ser prefeito de minha terra como candidato único, mas eu também não quero perder meu emprego no banco que eu gosto. Não posso abrir mão do meu emprego. E ele queria ser candidato a presidente da República, José Eduardo. E até o nome, Zé do Chapéu. Aí ele mandou uma mensagem. Olha, você faz um belo trabalho na agência de Feira de Santana, uma das melhores agências nossas de resultado no Nordeste. Não posso, o banco não pode te manter no banco, mas você vai, faz seu trabalho e retorna. E eu aí é onde vem a grande ilusão política em que eu aprendi. Eu cheguei em Fátima, candidato a prefeito único, em 92, aí então com 31 anos de idade. Aí seu João Sorria ficou na dele, e seu João mandou os vereadores me procurar. Me lembro bem, e não vou nominar. Houve uma rejeição enorme de uma pessoa. Eu prefiro não nominar, até porque é meu amigo. Uma rejeição enorme ao meu nome. E que eu ajudei depois. Faz parte. Um me pediu
uma rural, outro me pediu uma moto. E eu disse assim, aí eu percebi que foi uma jogada inteligente de João Maria para dizer, não seja candidato, eu vou ser. Pode dizer, você não seja, né? Aí, quando chegou no sábado, eu fui na casa dele e disse, olha, seu irmão, eu não vou ser candidato, não, porque eu lutei muito. Só minha mulher sabe das noites mal dormidas para chegar até aqui. Tenho um emprego, sou homem independente. Eu não vou ser candidato para torrar o que é meu, porque eu não vou roubar. Portanto, eu estou saindo da eleição. Como as pessoas que me procuraram foram pessoas ligadas a ele, eu aí naquele momento também me desliguei, naquele instante, da campanha dele e apoiei Sorria, onde nós perdemos a eleição por 600 votos em 1992. Eu saía às vezes dia de quarta-feira em Feira de Santana, tipo assim, 6 horas da tarde, quando fechava o banco, pegava a estrada, vinha para aqui, fazia o comício do Sorria Dário, e voltava. o melhor Era uma história, viu? Mas aconteceu isso em minha vida, né? Interessante. É uma coisa boa. Nada contra político, nada contra ninguém. Mas foi um aprendizado. Pois isso fica de lição pra gente, né, que entra na política e vê que hoje a gente vê uma extravagância muito grande na política brasileira, vou ser bem sincero, da federal, estadual até a municipal. É de cima a baixo ou de baixo a cima, né? Que tem gastos orbitantes numa campanha que o salário de um prefeito ou um salário de um presidente ou um salário de um governador nunca chega nem a um décimo do que ele gasta numa campanha. Por aí. E mais, né, Robinho, ratificando a sua fala, existem homens públicos bons, né? Claro, Existem homens tudo públicos tem bons. sua Essa exceção. semana eu estava indo para a Feira de Santana, a gente tem investimentos lá no rádio. Coincidentemente, eu gosto muito de ouvir rádio, né? E as FMs hoje têm muitos programas assim, de notícias. Aí, uma entrevista com o Ronaldo, e ele me emocionou na entrevista. Ronaldo é um dos que eu acho não, foi meu cliente, 20 anos em Feira de Santana, nunca vi nada errado na conta dele. Homem seríssimo. É, Homem, sério, homem seríssimo. José Vocês Ronaldo viram agora a é um exemplo. entrevista? Você viu a entrevista dele com o Vi, Bel para não contratar Bel, vi. né? Pois é, aí, por aí tira o que é o cara. Bom, e a entrevista dele, ele falava o seguinte, muitas coisas, né? Uma das coisas que ele falou que me tocou o coração foi a questão da educação. Ele falava que as escolas particulares não aceitavam alunos que tinham situação especial. E ele dizia assim: olha, aquele goleiro que foi do Corinthians, que hoje está no Cruzeiro, chamado Cássio, Ah, ele veio morar em Belo Horizonte e o filho dele é especial, as escolas não aceitavam. Ele trouxe o monitor dele lá de São Paulo para conseguir uma escola particular para colocar. Ronaldo contratou 500 monitores para 500 crianças especiais e nas escolas públicas em Feira de Santana. É um negócio extraordinário, bicho. É um negócio extraordinário. É uma coisa assim fora do normal. Eu me emocionei. Estava sozinho no carro, a gente não tem vergonha, chora, né? verdade. Chorei, digo, puta que me perdoe, minha gente. Olha, foi uma coisa assim que mexeu com a gente. Então, existem homens públicos bons. Agora, é claro, né, que a gente vive uma crise de seriedade, uma crise de honestidade. Eu gosto muito de viajar e a gente chega num país, rapaz, pega um táxi, vai conversar com um garçom, é até vergonhoso, né? Os caras falam 3, 4 idiomas com você, para chegar até o espanhol. Entendo um pouquinho francês, inglês eu não entendo nada. Mas hoje, com a tecnologia, você pode andar no mundo Ah, todo não, sem é. nenhum problema, né? Então, Tradução simultânea. mas é assim, rapaz. Eu vou contar até a história hilária aqui, né? Walter é o pai do meu genro, casado com Ellen. Eu e Walter caminhando numa cidade em Portugal. Portugal ser bilíngue em escola pública é obrigação, agora é Muito trilíngue, bom. 3 línguas. Trilingue. Agora mas é bilíngue. Aí numa cidade que a gente foi visitar, aí a gente tomou um vinho, fomos caminhar. Aí tinha um mendigo na rua, bêbado, e ele foi tirar onda em inglês. Ele trabalhou na Bolsa de Valores Uhum. e fala um pouco de inglês. O cara começou a falar inglês, o mendigo, o alcoólatra. Começou a falar inglês com ele, ele disse, Dário, vamos cair fora porque eu não quero passar vergonha.
Então você veja como é isso. Crianças, taxistas, barmans, falam 2, 3, 4 línguas. É uma coisa que eu tenho inveja. Eu não tenho Povo inveja de culto, nada. né? Eu não tenho inveja de nada do mundo, mas quem dorme bem, porque eu durmo pouco, e de quem fala inglês ou outra língua, eu tenho inveja, de verdade. Pessoal culto, né? É. Você falando em Portugal, né? Foi em Foi em Portugal? Portugal isso daí. Se é bilíngue, já é um avanço. E É. trilíngue, mais Trilingue. ainda. Escola pública agora é trilingue. Aqui a gente tem um inglês arranhado, né? Nas Obrigatório. escolas públicas. Desculpa interrompê-lo, Robin. Obrigatório inglês e mais uma língua opcional. O cara Opcional. pode escolher Escolher espanhol, italiano, francês, alemão, etc. Deus ajude que nossas escolas um dia seja assim, né? Vamos falar aqui um pouquinho aqui com o pessoal que mandou mensagem. E logo em seguida vamos para mais um recadinho aí, viu? Tem Ora, alguns recadinhos aí, viu? Guardados aqui. legal, Nossa amiga Carmessi, é um prazer rever meu amigo. Feliz Natal. Falando de Dário Brito. obrigado. É, Prazer é nosso. Conexão Regional. Dário, você pretende concorrer na política ou vai ser só apoiador mesmo? Conexão Regional, quero saber. Então ele contou um pouco aqui que ele já... João Maria tentou ali fazer com que ele fosse, mas João Maria estava de olho em outra coisa. Que ele desistisse para ficar. João Maria era ligeiro. Mas eu posso fazer uma correção? Diga. João Maria foi precursor em todos os aspectos Verdade. da terra. Eu tive grandes entreveros com ele porque eu sempre tive minha opinião formada. Mas seu João fez Fátima Vila, fez Fátima Cidade. Seu João, sem dúvida nenhuma, foi e será sempre a maior autoridade de Fátima. Verdade. Eu não O maior tenho a prefeito de Fátima. eu não tenho a menor dúvida. Aí Concordo plenamente, eu 100%. não tenho a menor dúvida. E outra coisa, antes de morrer, nós tivemos uma conversa um ano antes, né? Eu recebi o título de cidadão fatimense, né? Porque eu sou quem nasceu até 1983 Sincero Cícero Dantas. Dantas, né? Sincero Então, Dantas. o meu amigo Durval me deu Durval De Arthur. e Arthur é amigo demais, né? E me deu o título, né? E eu devo a ele essa. Casado com Márcia. Márcia, grande mulher. E eu brincava com o seu João, ele falava, rapaz, eu vou morrer, não vou lhe ver prefeito. Eu disse, seu João, a gente tem que priorizar a vida e as coisas. A prioridade nesse momento é educar bem meus filhos, transformá-los em seres humanos independentes. E assim foi feito. E essa altura do campeonato não dá mais, tem que ser os jovens. O jovem que tem a cabeça bem pensante é que tem que dominar a nossa terra. Mas não fale de idade não, que Lula já tá aí com os seus 80 e já caiu para reeleição, viu? Daqui a pouco a gente chega lá. Carmessi aqui, parabéns meu amigo Robinho pelo programa, obrigado. Conecta Heliópolis, já tô vendo que Dário é um desenrolado na política, Tá aí danado, rapaz. Figurado. Sempre teve aqui nos comícios, em cima de trio. Sempre trouxe convidados de peso, né? Daqui a pouco a gente fala, Coronel, José Ronaldo, esse cara aqui tem muita amizade aí pra cima, muito amigo também. Fábio Aventureiro, que é o mesmo Fábio Reis ali, falando aqui, boa noite a todos. Aqui é Fabinho, filho de João de Jerônimo, João de Jerônimo. Ô, não, meu amigo de infância. Fabinho? João de Jerônimo. João de Jerônimo. Eu conheço como meu amigo de infância, adoro ele. Aqui é o filho dele, né? Legal. Lembro de Dário quando ele vivia pra casa, ou seja, lá na casa dele. Né? Fabinho fala aqui é Fabinho, João de Jerônimo. Ah, não, ele repetiu, né? Pra casa da sogra dele e fazia a maior festa com uma queima de fogos. Tempos bons. Falando que você ia pra lá, tem vários aqui. Né? Vou ler aqui do nosso amigo Bob Esponja, senão Bob Esponja... Senão Bob Esponja me dá a sua. Boa noite, Robinho. Grande cidadão, humilde guerreiro, nobre amigo Dário Brito. Não falei a história de Dário Brito, né? Não, terminei não falando, né? Então, falou ali de coisa. Então, aí quando eu conheço Jairo foi candidato a vice. E Jairo que colocou o nome de Dário Brito. Jairo de Elias Pereira. Jairo de Elias. Irmão de Mazinho. Irmão de Mazinho, de Jorge, Jair. Jair.
Jário que botou aquela história lá de É, Jário Brito. Elias, eu não vou entrar muito não, mas tem seu Profírio e Elias. Eu jogava a bola ali, né? E quando a bola caía lá, eu disse, vou furar, viu? Da próxima vez eu pego a faca. Batia no tambor de óleo que ele vendia, lembra? Elias, aquele tamborzão de óleo. Claro. E seu Profírio caía lá dentro. Boa, seu Porfírio. Sério? Quando a gente ia comprar doce, né? Era. O carro da Bonfinense, como era o nome Bonfinense? Como era aquela? Tinha Que vendia o viazinho. Zorro, Não lembro. pirulito Zorro, não era Campinense, que vinha de Campinas, São Paulo, trazendo doce. O Purgãozinho 708, quando Não chegava lembro no não. festa. Lembro não. Pronto, gente, vamos agora ouvir mais uma mensagenzinha aqui, né? De mais um amigo. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui para não. Achei. Vamos ouvir aqui. Boa noite, passando aqui para parabenizar o nosso amigo Robinho pelo podcast Tá na Veia. Mandar um abraço aí a todos que interagem, que se comunicam, que assistem naturalmente o podcast Tá na Veia. Mandar um abraço para todos os fatimenses. Agradecer por tudo. Em nome de Roberto da Farmácia, em nome das farmácias São Lázaro. E falar de Dário Brito para mim é um privilégio. Um homem de bem sucedido, e o mais importante, de alma leve, generosa. Isso é o mais importante. Parabéns, Dário Brito. E sei do amor que você tem por Fátima. Quando você fala de Fátima em alguns lugares, os olhos brilham. Parabéns, Dário Brito. E muito obrigado por sua amizade. Sei que é recíproco o carinho e a consideração que eu tenho por você. Um abraço. Nosso amigo Roberto, Então, meu compadre. Então, Roberto é um sujeito que eu sempre gostei muito dele, né? Roberto, quando ele era jovem e então recentemente casado, feira Fátima, papai gostava muito dele. O papai recebia aposentadoria em Cícero Dantas. Quem era o motorista de meu pai? Roberto. Chamava Roberto para ir com ele no banco, sacar o dinheiro. Até porque o pai de Roberto trabalhava no banco também, né? Uhum. E não sei se trabalha ainda. Mas Roberto é um amigo bom, pessoa decente. E eu tenho uma linha de conduta e eu não abro mão disso. Apoiei Roberto contra um primo. Nego é teu primo, canal. Meu primo segundo. Primo segundo. Não, meu primo segundo. Meu primo segundo. É primo segundo meu também. Meu primo carnal era Diva, a mãe dele. Mas tenho como um primo e tenho muito carinho por ele também. E porque eu tinha empenhado minha palavra, Roberto. Quando você empenha uma palavra com uma pessoa, você não pode voltar atrás. Mesmo que isso te traga estragos. Mas a palavra de um homem é tudo. É um tiro, meu bisavô falava isso. A palavra de um homem é tudo. Nunca se muda. Apoie Roberto. E outra coisa, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Se eu errei, eu peço desculpas. Se eu fiz o correto, tranquilo. Agora, eu realmente deito e durmo. Com muita tranquilidade. Porque eu nunca fiz mal a ninguém, entendeu? Verdade. Nunca fiz mal a ninguém. Graças a Deus. Pelo contrário, vem fazendo sempre o bem. Então, o Robertão é um cara que eu gosto, lutador, venceu na vida, seríssimo, sujeito pagador, cumpridor de suas obrigações. Honesto, direito. Entendeu? Bacana, cara bacana. Gosto muito dele. Obrigado, Robertão. Tamo junto. Meu compadre danado aí. Tadinho da minha filha, da pequena. Ah, é? É. Legal. E aqui é a filha de Sócrates, vereador Sócrates. Ah, de Sócrates. É. Meu Ajudei, compadre bom menino, viu? Meu compadre Bom também. menino decente. Vivemos Filho do meu amigo Wilson, o Wilson da da bandinha. bandinha. Pois é, você vê, e tem mais uma surpresa daqui a pouco que a gente vai mostrando. Tem mais umas 3 surpresas ainda, viu? Rapaz. Então a gente vê que a gente sabe aonde tá, com quem tá, porque essas pessoas, se mandam mensagem para você, é porque realmente você merece ter um cara do bem, um cara que gosta de Fátima, gosta do povo fatimense e tá sempre aqui, né, junto com a gente na região. Sempre me vejo por aí. Verdade. Então a gente fica muito feliz em ouvir também, né? Essas pessoas mandando esse recado para você. Sim, Dário, e falando aí um pouco, você falando um pouco da que votou em Roberto, que ajudou Roberto na eleição. Eu lembro muito bem lá na Serra Velha, você trouxe Coronel, Ângelo Coronel, o pai, o velho.
Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo guardado, outra hora me permita eu procurar, você falando, dando discurso lá, o microfone na mão e Coronel também, Roberto. Eu acho que eu tenho, uma hora eu É, procuro e mando. Coronel é uma figura sensacional, né? Coronel, eu conheci em 1988 através de Marilton. Marilton não, é o dono hoje da Fertimax, uma das maiores empresas do Brasil de fertilizantes. Na época ele tinha Multifert, eu era gerente do Bamerindos em Feira de Santana, tinha a conta da Multi. Aí ele me apresentou o Coronel, que era então prefeito de Coração de Maria, e Coronel chegou a ser dono da maior empresa de adubos do Nordeste, chamava Adubos Manor. Depois ele tinha Café do Coronel e tal, e fizemos uma amizade sólida. Vi os meninos dele crescer, Coronel é amigo de cozinha, amigo da minha família, é um sujeito extraordinário, eu quero bem de coração, gosto por demais dele, é um sujeito que nunca. Eu fui, inclusive, quando ele se elegeu senador da República, eu e minha mulher, nós fomos para a posse dele em Brasília, passamos 4 dias em Brasília com ele lá. O Coronel é um senador que eu ligo, e se ele não atender, ele liga de volta, porque é amigo, amigo de verdade. E outra coisa, é um homem destemido. Eu me lembro bem, quando ele era prefeito, Robinho, tem uma cena na campanha, o Antônio Carlos Magalhães foi governador, ele ainda era prefeito. Ele era contra. E ele era o cara que enfrentava Antônio Carlos. Era muito destemido e continua destemido. E não se iluda, não. O desenho que está aí hoje de ser uma candidatura puro sangue ao governo do Estado, onde vem o governador Jerônimo, onde tem candidato a Senado Rui Costa, candidato a Senado da reeleição, o Wagner. senador Wagner. O Coronel já bateu na mesa que é candidato. E te digo mais, o que ele ajudou aos prefeitos da Bahia é uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, senadores do Brasil voltado para o municipalismo brasileiro, como é Coronel. Não só ajuda os prefeitos baianos para os seus municípios, como também ajuda do Brasil, porque ele foi até presidente da comissão de orçamento. Como esse homem ajudou as pessoas, ele me mostrava. Então, eu acho que ele cravou raízes todo o estado da Bahia, e isso faz com que ele seja um candidato natural à reeleição, até contra a chapa por sangue. Agora, a política tem suas nuances, eu não vou adentrar, né? Tudo tem um processo que envolve muita negociação, né? Mas Coronel me falou que está trabalhando para ser candidato a senador à reeleição, nem que seja independente, né? Nem que seja independente. E ele fez muito bem, ele tem hoje 3 deputados estadual que ele elegeu, ele tem o filho estadual, ele tem 2 candidatos à região de Irecê, ele fez que é Ricardo e esqueci o nome do outro rapaz, e tem um filho que é federal. Então ele tem uma pequena bancada, né? Tem uma pequena bancada, e isso legitima a ele tomar algumas atitudes. E a reeleição, né? E o PSD, que é o partido dele, tem hoje em torno de 150 prefeitos. Isso é a maior bancada de prefeitos do estado da Bahia, né? Aliado ao fato de que ele recebe a todos que votou contra ou que votou a favor, recebe a todos e recebe a todos muito bem. Eu acho que tem sido um senador sensacional. Evidentemente que eu sou suspeito de falar por ser amigo. Verdade. Não é verdade? Por ser amigo, a gente é suspeito em falar. Inclusive, dia 31 de janeiro, ele vai estar lá em casa. O Coronel é um cara que eu gosto muito. Gosto muito. Pronto, você falando, né, Coronel, ele, além de ser ali membro, né, do PSD, porque, na verdade, o presidente é Otto, né? O presidente do PSD na Bahia é Otto. Né? Otto. Então, eu acredito que ele tem que ter essa boa conversa com o Otto, porque o Otto não vai para a reeleição. O Otto já está com seu mandato garantido, né, para mais 4 anos, que senador é 8 anos, né? Então, acho que fica ali ele mais um pouco na mão do partido do presidente, a não ser que ele realmente rache e possa vir se aliar aí ao grupo de ACM Neto, que tudo leva a crer que possa acontecer. Mas tudo ainda vai
desenrolar durante esse ano. Você sabe que não tem uma propaganda de cerveja Desce Redondo? Mas top. Coronel é redondo. Coronel fala com todo mundo, fala com o Neto. Eu espero que meu compadre, meu irmão Zé Ronaldo apoie ele e tudo indica que vai apoiá-lo, porque Coronel o ajudou e Ronaldo é muito grato, né? Eu espero, muitos prefeitos da Bahia ligado a Neto já declarou que vota para Coronel, tá certo? Então ele está muito bem no desenho. O Coronel é um cara bacana, um cara gente boa de verdade, eu gosto dele de verdade. E é isso que eu digo, eu sou suspeito de falar porque nós somos amigos pessoais, né? Então é suspeito em falar, mas quem o conhece sabe que ele é gente boa de verdade. Cara do bem, cara do bem. Pronto, vamos agora só ler essa de Fabinho aqui e vamos para mais outro recadinho. Bora, né? Outro recadinho aí. Aqui de novo o Fabinho fala. Robinho, fala para Dário que pai está com queixa dele, porque ele ainda não passou lá na casa de pai para pegar o capão que pai deu a ele. Olha, Engraçado, viu, meu filho? Eu fui para fazenda do Tucano hoje de manhã. Aí quando nós descemos a ladeira da Sujô, o Milton falou: Ô, Dário, nós temos que pegar o capão de João. Digo, de não. Tá bom, o Milton vai pegar amanhã. Aí, tá vendo? Obrigado, vai pegar filho. amanhã, pai. Que é o filho dele. Legal. E agora vamos para mais uma pessoa aí que hoje está no auge, né? Aqui na nossa cidade. Mas mantém humildade. Isso é um princípio que eu acho bom na pessoa, né, Dário? Você pode estar Claro. num pedestal, Isso é a mas base, isso tem é a que base, ter a isso é a humildade. base, isso é a base. Se tem a humildade, você não vai à frente. E ele me mandou um recadinho para que a gente possa ouvir. Vamos. Bora, Robinho, Vamos tudo em ouvir. paz? Recebi aqui a sua mensagem, não podia deixar de participar aqui do seu podcast hoje, né? Mandando um abraço aqui para Padrinho Dário, que é seu entrevistado. Antes, porém, Robinho, lhe parabenizar pela dedicação na construção desse podcast. Pode ter certeza que do fundo do meu coração, independente de qualquer divergência, que hora ou outra ocorra, do fundo do meu coração, o meu desejo é que seu podcast se consolide enquanto instrumento de comunicação importante para a nossa população, para o nosso município, e ele assim será se ele for pautado pela informação verdadeira. É o meu desejo, meu velho, pode ter certeza disso. E Padrinho Dário, passando aqui para lhe dar um abraço, dizer que o senhor sabe, obviamente, do respeito que eu sempre dediquei ao senhor, que o senhor é uma referência para mim, para a minha geração, dentre outros da sua geração também. Me recordo aqui do professor Batista, professor Marcos, que logo cedo se dedicaram a sair do nosso município e estudar fora, trabalhar fora. Eu citei o nome de alguns aqui, já cometendo a injustiça com outros, pode ter certeza. Mas o senhor logo cedo saiu do município para estudar, para trabalhar, se consolida profissionalmente no ramo empresarial. E aí é uma referência para a gente de como é importante a dedicação aos estudos. E desde cedo, por conta da proximidade das nossas famílias, desde cedo o senhor fala comigo sobre isso, de estudar, e sempre que ia na casa dos meus pais, sempre me perguntava como é que estão os estudos, o que é que está fazendo, e sempre me estimulou muito a continuar estudando. Então, de certa forma, o senhor é sim uma referência para mim também. E desde sempre, né? Depois da minha juventude, quando eu começo a participar da política, é sempre muito bom sentar e conversar com o senhor, ouvir o senhor. Agora eu na condição de prefeito, toda vez que a gente se encontra em Salvador, aqui mesmo, às vezes o senhor me liga, ou eu ligo, ou o senhor manda mensagem, falando de experiências que tem visto em outras cidades, em outros estados, em outro país, inclusive. Seria interessante a gente a plantação aqui em nosso município. Então, passo aqui para lhe agradecer também, não só por essa relação de ordem pessoal e familiar que a gente tem, mas por essa relação e esse compromisso, essa dedicação do senhor, essa preocupação com o senhor aqui com o nosso município, sempre orientando, buscando aconselhar, se colocando à disposição de como pode ajudar o nosso município. É importante, e é sempre bom ouvir o senhor, conversar com o senhor, pegar a experiência aí do senhor. Então pode ter certeza que o senhor é uma referência para a gente, tá bom? Passando aqui para lhe dar esse abraço, lhe desejar um ano novo repleto de muita saúde, muita paz, muito trabalho, muitas conquistas para o senhor e toda a sua família.
e também eu tenho um carinho muito grande por toda a sua família. E aproveitando, Robinho, aqui do seu espaço para fazer essa mesma dedicação a toda a população fatimense. Podem ter certeza que, se Deus quiser, o ano que vem será de muita conquista aqui para o nosso município, e de ordem pessoal, de ordem familiar, eu desejo que todas as famílias do nosso município tenham um ano novo repleto de muita felicidade. Tá certo? Um abraço, Robinho. Edinho Dário, forte abraço. Logo, logo a gente se vê pessoalmente para esse abraço ser um abraço físico, né? Fique com Deus. Deus abençoe. Um abraço. E benção. Deus abençoe, meu filho. Gosto muito desse menino. Binho eu vi crescer, né? E sou muito amigo. Nós somos. Dadinha foi minha vizinha, né? Filho de Padrinho Zequizinho e de Tia Maria, chamada Tia Maria. Família muito próxima. E Binho tem uma história belíssima. Ele ali no bar com o pai vendendo a Vendendo coxinha. ali e tal. E eu sempre brincava muito, né? E é meu afilhado de fogueira. E é afilhado de verdade. Quando me vê, me beija. Quando eu vejo ele, beijo. Não é porque é prefeito, não. Mas Binho é um garoto inteligentíssimo, dedicado, menino bom, caráter. A áurea é maravilhosa. Você olha para Binho, você não vê ruindade. A áurea dele é muito positiva. Bom filho, bom pai, bom marido. Fátima está bem entregue, viu? Está muito bem entregue. Esse menino, ele vai para Salvador buscar sempre investimento para a terra dele, para a nossa terra. Outro dia ele estava em Brasília, ele me ligou. Aí o coronel me ligou em seguida, né? Aí fui lá falar com o coronel, Binho de Alfredo da Coxinha, lá em Brasília. Ganhou a ambulância. Mas Binho assim, Binho sabe fazer. Eu acho que Fátima está muito bem gestada. Ele está de parabéns. Ele acredita no investimento interno, ou seja, tudo o que ele faz hoje, o que ele compra, o que ele gasta é dentro do município. Isso estimula o comércio. E um fato econômico é o seguinte, viu, Robinho? Isso aí eu aprendi lá quando entrei na faculdade. Quando você gera um emprego com carteira assinada, mais 4 empregos são gerados indiretamente. Então, quando você gera emprego, você gera riqueza, né? E aí, Binho tem feito um trabalho sensacional. Essa rotatividade do poder é muito salutar. É muito salutar. E eu acho que Fátima vai crescer muito, como cresce, e vai crescer muito mais, porque esse garoto é um belo prefeito, né? E mais, viu? Um menino do bem. Eu não votei nele na primeira eleição, que Sorria ganhou com 200 votos, mas eu disse a ele o motivo por que eu tinha votado. Ele entendeu, não criou nenhum sentimento negativo com relação a mim. Eu disse, olha, meu filho, mas na próxima eleição, seu tio vai votar com você, seu padrinho vai votar com você. E dessa forma nós fizemos. Então, eu louvo a Deus que ele tenha sempre saúde, cabeça boa para fazer a gestão, como está fazendo decente de nossa terra. É isso que eu louvo, porque quem ganha é a população. Quem ganha é o povo. E quando você tem os munícipes de bem, é bom para todo mundo. É isso que eu desejo para ele. E é um garoto que eu amo de verdade. Amo, independente de ser prefeito. Um ser humano extraordinário, que eu quero bem de verdade. Verdade, seu Eu quero afilhado, bem, né? quero bem de verdade. Seu afilhado, olha. Já tivemos por aqui Dona Edna, sua madrinha, e Binho, seu afilhado também. E polos diferentes da política, né? Por isso. Mas Binho chegar em algum lugar, se tiver sorrir, se abraçam, sabia? Não é, mas isso eu digo E sempre. sorrir é a mesma coisa também, né? Eu fui adversário. Eu vou em 2016, você disse que votou em Sorria, eu tava com Sorria. Em 2016 eu tava com Binho, a pedido de Roberto da Farmácia. Sim. E na época até para lançar o nome Binho, Roberto tava aqui em casa e falou: "Ó, eu vou apoiar Binho". Eu digo, compadre, mas na época não era compadre, né? Era Roberto. Você não tá com uma pesquisa muito mais alta do que a dele? Ele tava, parece que o Roberto com 20 e pouco por cento ali, de 18 a 20 e pouco por cento, e Binho só tinha 8%, né? 8% em 2016. Aí ele disse, não, mas nego também vai apoiar, a gente tá fazendo a conjuntura e tal. Uma eleição apertada. E aí ele me pediu. Aí Binho veio aqui em casa, me pediu o voto, né?
Binho veio aqui em casa, eu digo, Binho, eu não gosto do PT. Falei a ele, sou bem aberto, eu nunca me escondo do que falo. Onde O eu único falo, voto que eu dei no PT em minha vida foi em Binho, viu? aí eu falei, eu não voto no PT e tenho uma jura de votar no diabo, não votar onde esse rapaz aí tiver, que era um rapaz que veio com ele. Não vou citar nomes aqui para Claro, não, claro, não criar um claro, aspecto. claro. E aí ele falou, ó, veja, eu digo, eu também não penso em votar em Sorria, porque eu votei em Sorria na primeira e não estava pensando em votar em Sorria. Isso na 2016. Aí ele falou, veja aí, eu digo, eu tô em cima do muro, mas vou procurar quem me oriente para que eu vote. Falei com o Roberto. Aí, Roberto, você não sempre me acompanhou? Me acompanhe mais uma? Aí acompanhei, junto para Binho. Aí em 2020, Roberto me tirou de Binho e me trouxe para Sorria. Aonde abriu portas também para eu me Durma com o candidato, barulho pra dele. ser candidato. Você vê que a política é assim. É de Mas o que eu acho bom na política é você, às vezes, como jogo de bola. É você disputar, até valendo um empurrãozinho de ombro no campo vale. Mas você não vale dar um murro, quebrar uma perna É. com maldade. Então, eu fiz uma oposição um pouco dura em cima de Binho durante a 2020 e essa agora de 2024, mas ele continua um amigo, como sempre eu falei. Eu estou falando isso do prefeito que prometeu, não cumpriu. Um ginásio, a pista aqui, né? Que graças a Deus acredito que vai sair esse ano. Belo Já trabalho. está começando e já está bem andado, né? Então a gente ficou nisso, né? No campo político, mas no campo da amizade ele continua sendo meu amigo. Por isso que eu digo, ele pode estar no auge, mas é um cara que tem humildade de entender Bastante. que a amizade não pode sobrepor a política, né? Ao campo político, a não ser que seja ofensa Não, pessoal. mas o contraditório tem que existir, sabe, Robinho? É necessário ter o contraditório, né? Toda unanimidade ela é burra, não funciona. O contraditório tem que existir, estimula a inteligência. O contraditório estimula a inteligência, estimula você ser mais eficiente até para conquistar quem está contra. Verdade. É como diz a história, o elogio sempre ele vai lhe estragar. Tem que de vez em quando ter uma criticazinha que é para você, opa, me situar e tentar melhorar ainda mais, né? Isso na nossa vida pessoal, Claro. pública, empresarial Claro. ou qualquer área. Óbvio. Então, a gente fica aí. Eu fico muito grato, Binho, você ter mandado essa mensagem aí. Também agradeço por você estar falando do nosso podcast. Eu criei o podcast aqui para difundir um pouco realmente as coisas do município, viu essa área aberta, né, Dário? Digo, Claro. pô, tem essa área aberta, por que não montar? Meu filho queria um videogame. Eu digo, a metade, você já tem a metade de comprar um computador. Eu vou ajudar você a comprar um computador e do computador nós vamos montar um negócio aí. Eu digo, porque no videogame ia ficar lá só parado, brincando, né? E aqui não, ele vai aprender muito mais. E aí comecei, comprei devagarzinho, humilde, montando um estúdiozinho devagarzinho, uma cortina aqui, uma coisa e outra, vou devagarzinho. Como uma criança, tudo começa, né? E o caminho pertence a Você Deus. está de parabéns, Robinho. Além da gente ficar muito à vontade aqui na sua entrevista, você estimula essa coisa tranquila. Legal, muito legal mesmo. É o que eu digo sempre, né? O podcast é uma entrevista de amigos, como se fosse num bar, numa mesa de um bar, falando para outros amigos que estão nos acompanhando fora. E aqueles que nos assistem online, né? Ao vivo, e aqueles que vão assistir nos cortes. Aham. E também na entrevista que fica no canal do YouTube, que é integral, né? Ou seja, é inteira, é completa. Aham. Então vamos ver mais alguém aqui, né? E daqui a pouquinho já temos praticamente 1 hora de entrevista. Rapaz, já tem isso? Já. Para mim só tem 10 minutos. Tá Coisa vendo boa. como é bom? Né? Tem mais algum comentário? Não. Mas vários amigos aqui, né? Um abraço aí pro nosso amigo Giselmo, que encontra em São Paulo, que é daqui do Capinduro. Vários amigos entrando aí, Edson. Olha, aqui tem um pessoal pet, né, que cuida aqui de animais aqui em Heliópolis. Muito bom o canal dele, olha, Legal. gente. Siga esse Pet Amigos Heliópolis. É um canal Legal. muito bom deles aí do Instagram. Olha, o nosso amigo Adustina 10, ó, o nome de Solon, lá de Adustina. Solon? Inclusive, Solon, doutor Solon. Boa, conheço. A gente entrevistou aqui já 3 que fizeram a parte, vamos dizer assim, da cabeça de chapa em Adustina. Já veio Paulo Sérgio aqui,
Já veio o vice, que é Sidão, muito meu amigo, gosto demais também. E já veio o Dalmo, que também era cotado a ser candidato a prefeito. Sei. Só falta ainda o prefeito. Eu ainda vou ser aqui, vou deixar uma pitadinha, que o primeiro convidado aqui foi Binho, né? Mas ele acabou que dizendo, não, vamos esticar um pouquinho mais para frente. Mas ele disse que vem, inclusive na Rádio Regional ele já falou que vem. Meu amigo Barracão, prefeito de Posto Verde, também falou que vem. Tá me segurando um pouquinho Bom cara, aí. viu? Bom sujeito, Barracão. Gosto dele. Outro menino bom, gente boa, Alan de Cassinho, de Nova Açores. Alain é um Muito meu Alain, amigo também. Alain é uma coisa boa, viu? Em todos os aspectos. Como empresário, como patrão, que eu vejo como ele trata os funcionários. E hoje, rapaz, ele está fazendo uma revolução em Nova Açores, viu? É um menino bom. Muito legal. Inteligente. Muito E, legal. como você falou, um cara gente boa demais. É. E até Juninho também falou que vem. Então vamos devagarzinho, mas graças a Deus, muita gente boa. Inclusive você está aqui hoje, para mim, eu fico muito feliz. Obrigado. Vamos seguir aqui. Vamos para mais outro recadinho, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ficar umas 2 horas batendo papo aqui. Vamos para mais um recadinho agora. Bora ver aqui. Olá, meu amigo Robinho. Parabéns pela iniciativa desse podcast. E hoje, principalmente, é uma pessoa especial aí, grande amigo meu, desde a infância, o qual eu considero como se fosse um irmão, nosso amigo Dário Brito, grande cidadão, homem do bem, viu, Robinho? Parabenizar os dois aí, exclusivamente Dário. Dário, você é um cara que eu admiro muito, me espelho muito na sua formação de vida, esse cara que é família, esse cara que é amigo, esse cara que realmente tem atenção por todas as horas da sua vida, ao povo que ele quer bem, ao povo, mesmo aquele que ele não quer bem, ele é um cara que realmente é solidário, chega junto todas as horas. Dário, parabéns, meu irmão. Tudo de bom aí, e Robinho aí, também meus parabéns. Um abraço eterno ao nosso amigo Dário aí. Obrigado, Manuel. Você é uma figura, eu quero muito bem. Sorria é um cara, é um político diferente. Assim como o Binho, são pessoas que não carregam mágoas. Nasceu para ser político. Tem um dom. Tem um dom. Ele sabe cativar, ele sabe conduzir com muita maestria as pessoas que o procuram. A política, existe uma coisa em política que a gente comenta muito, eu, o próprio Sorria, a gente comentava. Política, infelizmente, é arte de unir inimigos e separar amigos, né? Verdade. Sorria, ele sabe fazer a política do modo em que se colocar na mesa. Tem jogo de cintura, é um político nato porque ele trata todos sem distinção, sem tratar A de B, de A a Z ele trata do mesmo jeito. É um cara que tem, como gestor, cometeu seus pecados, como quase todos cometeram, mas como homem, como pessoa, é um dos caras mais trabalhadores que eu conheci e mais direitos que eu conheci nos seus compromissos pessoais. Eu, ao longo da minha vida, tive grandes entreveros com ele, mas uma certa vez eu me lembro, eu era gerente do Bameirinhos de Feira de Santana, e eu com raiva dele e ele com raiva de mim. Aí ele chegou na Tairesolis Pneu para comprar pneus, aí o gerente lá, a Tairesolis era minha cliente, aí perguntou, você conhece alguém aqui em Feira de Santana? Aí ele disse, conheço o Dário, o gerente do Bameirinhos. Aí o pessoal ligou para mim, aí eu disse, sorri é foda. Desculpa, minha gente, sorri é retado. Aí eu disse pro cara, pode vender a loja que ele paga. Ele é muito correto, muito trabalhador. E outra coisa, ele está onde está porque ele trabalha 24 horas por dia. Sorri é um empreendedor retado. Não É é. empreendedor retado. Eu vejo ele no celular e não para, não. Não para, não. Ele é um cara que eu quero muito bem, tenho muito carinho.
E vou continuar tendo muito respeito ao cidadão Sorria, sempre, e ao político Sorria, né? Porque foram 3 mandatos, né? E a gente sabe, e todos nós sabemos dos percalços que aconteceram, mas no frigir dos ovos, né? Vamos dizer assim, os pontos positivos somaram, sobrepondo aos pontos negativos, né? Eu acho que ele continua sendo a maior liderança da oposição de Fátima, entendeu, Abinho? Claro que ele tem uma pedra no sapato hoje, que Binho está fazendo uma gestão brilhante, briosa, né? Mas isso é bom. Não, claro que é O bom. próximo entrar que seja melhor do que Binho. Melhor ainda, A exatamente. gente espera isso, né? Então, a política tem isso. Agora, eu fico muito envaidecido de ser amigo de todos e fraternalmente, sempre entendendo, né? Estarei sempre assim, Robinho, desejando o melhor para minha terra. Claro, Porque a melhor forma de chegar mais rápido a quem precisa é sendo um gestor do município. verdade. Então, quando você planta boas sementes, colhe bons frutos. Entendeu? Então, eu penso assim e vou continuar pensando, vou morrer assim. Verdade, muito bom, né? Ouvir o que você tenha falado dele. Eu fiz essa campanha junto com ele aí, conheci bastante, viajei com ele desde de 2020, que eu fui daqui para levar a chapa Negro de Pretinho, Sim. lá em Marcelo Nilo. Foi os dois, que foi o candidato a prefeito Negro Pretinho e o vice. E Sorria, que era o chefe do grupo, né? E eu fui junto. Daqui foi só nós 4 para mostrar a chapa lá, Marcelo Nilo. E a gente foi conversando bastante com o Sorria, ele contando um pouco da história de vida dele e tudo, né? E a gente insistindo que ele fosse candidato lá em 2020, mas ele todo doente e tal, e acabou que realmente ele não fez. Aproveitando assim a história de Messias, ela tem 2 episódios na vida dele, né? Até ele conhecer minha madrinha, a professora Edna, e casar-se com ela, que foi, digamos assim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu não tenho dúvida, né? Porque madrinha Edna, além de ser uma pessoa que ama ele de verdade, mas foi uma pessoa que ajudou muito Messias, em todos os Verdade. sentidos, né? Em todos os sentidos. E ele soube muito bem conduzir isso, né? E tiveram uma filha, Patrícia é um dom de Deus, uma menina sensacional, vencedora, e, enfim, a família dele é muito bonita. Eu peço a Deus que ele goze de muita saúde e viva por muitos e longos anos. Precisa ser um cara do bem, um cara do bem. Verdade. Pois aí, falando dele, eu conheci mais a fundo, né? Aham. Durante essa campanha. E para mim é um grande amigo, como todos, né? Você vê aí que eu não fiz distinção e jamais faria, porque são amigos. Tanto o Binho, que foi criado comigo de pequenininho, e Sorria, que me viu crescer praticamente dentro Rapaz, da casa dele. Binho foi um dos grandes presentes que o Fátima recebeu como gestor, viu? Eu me orgulho muito dele como gestor, porque realmente a cidade tem melhorado e muito, viu? Muito mesmo. E você não vê assim comentários nocivos em relação à sua gestão. Não vivo aqui, mas as coisas chegam aos nossos ouvidos. Venho aqui a cada 15 dias, vou tomar conta de minhas coisas. O tempo é pouco para essa coisa de estar batendo um papo, o tempo é muito curto, né? Verdade. Tenho minhas Correria. responsabilidades, mas a gente só ouve coisa boa, graças a Deus. Esse asfalto aqui é um negócio extraordinário. Aquele colégio que está nascendo aqui, Tá no nascendo. Capindura, eu não sabia. Muito bom. Quando ele ganhou a eleição, eu, eu mandei uma mensagem enorme desse tamanho para ele. Por quê? Eu mandei? Porque eu torcia para dar certo. Da mesma forma que eu torcia por Sorria, por Claro. Nego, por Cada um tem. Eduardo, Cada por um, todos. Que cada é um bom, também tem sua vez, é né? claro, é bom para o município. Claro, claro. A O renovação política é muito boa. Pois é, e o gestor, quando é ruim para o município. Então, e a gente sabe que a economia do interior, como o nosso, ela gira em torno do salário da prefeitura, que gera,
a aposentadoria e os Os empregos que auxílios. são gerados, E os auxílios. auxílios. Pois é, então se você tem esse tripé funcionando bem, as coisas vão embora. Aí vem as safras, as chuvas, Deus ajudando, todo mundo melhora de vida. Olhe, Fátima é uma cidade que não tem casa de taipa. Eu, quando lancei lá o loteamento, eu fico orgulhoso quando você entra ali, só vê casas boas, Muito né? boa. Loteamento que leva o nome de minha afinada mamãe, mas você veja que ali só tem casas boas, tudo organizado, tudo bonitinho. Aquilo me dá um orgulho que você não imagina, cara. Me dá um orgulho muito grande. E quando você anda na rua, a cidade cresce, cresce, e cresce bem, com qualidade. Entendeu? Então isso é muito legal. E veio também, né, além de você falar aí, veio empresários, né, como vamos colocar Gelson aqui, o próprio Val, materiais de construção, são que pessoas que impulsionam a economia também da nossa cidade, porque Gelson vende que é uma beleza. Rapaz, Cresceu muito a cidade por causa eu, disso. Essas eu, vendas. eu nas minhas falas, quando eu, com minha família, com meus amigos, eu tenho muitas pessoas em Fátima merecem serem elogiadas, tá? Agora, Gelson é um caso diferente, bicho. Gelson é um cara que realmente mudou a faceta do comércio de nossa cidade. Os filhos dele, a família dele, eu nem conheço os meninos, né? Mas a gente compra lá, compra em Val. Mas Gerson realmente ele dominou o comércio porque ele realmente é um belo empresário. Os filhos dele e ele botam realmente a coisa para andar de uma forma muito positiva e a gente fica muito feliz. Virou referência na região. E ele facilitou o jeito de compra, né? A gente compra em 10 vezes parcelado lá no carnê, né? Isso Às aí. vezes, só precisa, às vezes, no início de uma Isso aí. avalista ou alguma coisa. E isso melhorou. E outra coisa, né? A gente às vezes passa 2, 3 meses, eu acabo acontecendo de eu atrasar 2, 3 meses aqui, porque eu não tenho um salário fixo, Dani. Né? A gente trabalha de pedreiro, quando pega um bico ali em tal lugar, vai fazer, aí tem aquela renda. Eu estava trabalhando aqui em Posto Verde, fiz 5 casas agora do FGTS, né? Da Sim. casa. E sempre nesse tempo a gente tem um dinheiro, mas agora tem 2 meses que eu estou parado. Aí tá lá, assim, quando chega um dinheirinho, vou fazer um bico ali, vem um dinheirinho da lá, vou lá, pago, aí tem um jurinho. Aí ainda falo, opa, baixa um pouquinho aí tira ali um cantinho do jurinho ali, já dá para botar gasolina para eu voltar, Mas e é facilitou. importante isso aí, porque isso gera riqueza. Você sabe que isso, a economia ela é muito dinâmica. Caralho. Quando você tem alguém fomentando ela, que é o caso de Gelson, a economia roda. Roda. Porque tem um Isso capital de aí. giro e aí ele vai Isso aí. segurando Isso e aí. você volta a pagar com um pouquinho de juro e aí é onde vai Isso aí. a roda da economia. Você, E, como e, e, economista também, né? e um outro rapaz que eu admiro muito, não tenho assim uma relação de proximidade, eu tinha com o pai, que eu tenho muito orgulho de ver, é o menino de QRQR. Wagner. Wagner, Wagner. Wagner, Wagner. 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 É muito meu amigo, Wagner, criamos junto também. Wagner, rapaz, é uma coisa assim que eu até estava falando outro dia com um amigo meu que é o dono da fábrica de adubos. Esse rapaz é de uma atitude como empreendedor que poucas pessoas têm. Corajoso, cuidadoso, empreendedor, corre riscos, mas é um empreendedor de fato, mas tem que tirar o chapéu. Verdade, ele. Esse menino, ele, além de gerar empregos aqui, através de suas farmácias, mas ele investe muito bem na agricultura, já por 2 ou 3 vezes é campeão de produtividade do CEALBA. CEALBA que se reúne Sergipe, Alagoas e Bahia, em produtividade. É um orgulho para a nossa terra, bicho. Isso aqui, para a gente, é uma coisa extraordinária. Extraordinária. É Fátima fazendo as coisas acontecer. Acontecer. Isso Verdade. aqui é muito bom. Um abraço aí pro nosso amigo Fagner, Fagner de QRQR. Criado comigo também, deve ter seus 40, 41 É anos. por aí. Nós jogava bola junto Por aí. na frente da casa dele, em um portão assim de canto, que era de esquina, tinha um portão de canto. Aí na garagem nós jogava bola, passava a tarde toda jogando bola, eu e ele. E você vê, rapaz, empreendedores bons, né? Zé do Supermercado, você vê ali Milton do Zé da Laje, você vê. Porque eu não tenho todos os nomes na cabeça, né? Mas então, Eu tenho os meninos dos açougues, os meninos que fazem. Rapaz, Fátima tá evoluindo muito. Fátima, graças a Deus, rapaz.
Graças Você a falando Deus. da agricultura, do nosso amigo Alberto de Quinho. Alberto, bom garoto, viu? Muito bom. Foi cogitado até o nome Trabalhador. dele aí pra candidato. Trabalhador, Eu viu? brincando com Ah, ele, é? Robinho. Ah, Robinho, o negócio político, deixa quieto, rapaz. Eu gosto muito de Alberto também. Bom garoto. Alberto, Alberdan Albertão é grande e médico. Ricardo de Negro. Ia lá pra casa, a casa de Vô Vicente, aí tinha as batas de milho, né? Que a gente batia no catuá. Eu pegava os catuá, já moleque. Tamanho do meu filho assim, eu pegava. Botava eles pra pegar, não tirava do chão. Já tirava, já jogava em cima. Albertão Pelo costume. garoto bom. Engraçado que eu não o vejo, né? Eu era diretor de banco, cobria Bahia e Sergipe. Aí eu saí de banco e fui cuidar de minha empresa, né? Entrei na empresa, aí um dia eu estou num restaurante lá, aí veio um sujeito falar comigo. Ô, Berdan, rapaz. Lindo, rapaz. Menino bom. Vi criança. Adorava Zervaldo, o pai dele. Meu Deus do céu. Eu adorava o pai dele. Mas assim mesmo, a vida, a ordem natural da vida, eu digo sempre isso, é que nossos filhos nos enterrem. Deus deixou assim, né? Então eu Mas mais enterrei. natural se fosse por É, velhice, né? é. O ruim da vida é um pai enterrar um filho, né? Isso é Então, doloroso. o Berdan perdeu o pai muito jovem, né? Mas ele conseguiu vencer, graças a Deus, e está muito bem. Médico conceituado, sem frescura, um menino que atende seus conterrâneos com muita tranquilidade, muita naturalidade. É um garoto do bem, viu? Graças a Jesus Cristo. Não, muitos meninos bons da minha época aí de 40 anos, muitos meninos bons. E eu Os acho. mais jovens estão aí despontando, também são novos e bons. Agora, eu não tenho muito essa intimidade com esse pessoal mais novo, Dário. A minha faixa etária é dos 30 aos 45, 50, né? Robinho, infelizmente, a gente vai envelhecendo por eu não viver na cidade. Ontem eu fui na pizzaria pegar uma pizza para levar lá para a roça. Quando eu adentrei, eu praticamente não conheci ninguém. É a filha do seu bispo, dele foi falar comigo. Você não estava de costas, certo? Estava de costas, eu não vi e tal. Aí chegou o Lucas, do finado Hélio, e chegou Carlinhos de Zita, e ficamos lá batendo Carlinhos papo. Zito aí. Eu, infelizmente, praticamente não conheço mais ninguém, né? A turma mais jovem não conheço. Os quais, com certeza, são filhos de amigos. Não tenho a menor dúvida que são filhos de amigos, né? É por aí. Verdade. Você falando de enterrar filho, minha mulher, a primeira filha, estaria com 16 anos, mais velha do que ele. E ela faleceu no hospital na hora do parto. Por negligência, não vou dizer o nome do hospital para não entrar em Claro. coisa, porque até me fizeram que eu processasse o hospital, quiseram que eu processasse, não, deixar para lá, entrega na mão de Deus. E aí demoraram de fazer o parto e ela passou da hora, esperando fazer o parto normal. Teve que fazer urgente, depois de muitas horas de dor, teve que fazer urgente cesáreo, porque quase morre. Quando ela perdeu as forças, foi quando correram às pressas para fazer cesáreo. E eu fui enterrar e nessa época eu até duvidei de Deus, olhando para a casa de Vô Vicente ali. E Deus me mandou um sinal que até hoje me arrepei. Não duvide, não. Não, duvidei na época, a dor foi muito grande, né? A gente tinha preparado o quarto, a gente tinha colocado o nome, né? Que era Emily. E a gente fez toda essa preparação. E quando aconteceu por negligência, eu soube que foi por negligência, eu digo, eu vou pegar esse médico, eu vou pegar essa médica, eu não sei quem é, mas eu vou lá pegar. Mas Deus tocou, quando eu duvidei de Deus, Deus tocou o meu coração. Inclusive foi Bel que foi buscar, o vereador Bel. Um abraço pro vereador Bel. Bom cara. Foi bom me cara. ajudar, foi buscar o corpo da minha filha lá e eu peguei num pacote, né, que eles enrolam, pacota todo para trazer. E eu fui, depois da experiência que eu tive com Deus, do que eu duvidei, que ele me mostrou um sinal muito grande, e eu fui buscar cantando as músicas de Padre Fábio de Mello, buscando o corpo. Aquela maldade que eu tava, aquela raiva, sumiu durante a noite, aonde Deus me mostrou uns sinais. Que quando eu levantei, eu não consegui dormir, só pensando em maldade, né? Não, vou me vingar, vou não sei o quê. E aí eu fui lá na Maria Preta, não sei se você... Conhece? Lá onde era o terreno de Seu Nonato. Nonato Bento. De frente aonde está hoje o... Esqueci, Seu Wilson.
bem de frente. Ah, Aí, mãe e pai tava tirando leite. Os velhinhos, Tom e Manudinha. Chamo de pai porque foi quem me criou, né? ele criou. Tava tirando leite. E aí, quando eu cheguei, tinha um cavalo branco, que sempre teve cavalo branco. E aí, Dário, eu já fui no caminho. Quando eu passava numa encruzilhada, eu digo, aqui tem coisa ruim. E aí, eu fui, quando cheguei, caí de frente ao cavalo branco, ajoelhado. Eu caí, não foi eu que quis me ajoelhar. Eu caí de frente ao cavalo branco. E aí, quando eu caí, Tocou, né? eu demorei alguns segundos, levantei e cheguei perto de pai, disse, pai. Aí eu comecei a chorar. E aí, mãe foi e falou o que foi que aconteceu. Eu disse, peraí, mãe, disse, mãe. Aí ela respondeu, Deus abençoe. Pai, o senhor tem uma oração aí, reza na minha cabeça. Aí pai então foi, rezou a oração, não sei qual foi. E aí eu me aliviei bastante. E aí contei a história pra mãe. E aí, mãe, mas tudo passa, futuramente você vai ter mais filhos e tudo, tal, tal. E aí eu voltei como se fosse um passarinho preso que nunca tinha ganhado a liberdade. E ele ganhou a liberdade e saiu batendo asas. Isso foi a sensação que eu tive. Essa sensação eu queria ter eternamente, que eu acho que ali foi a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a Com presença de certeza. Jesus. Que eu fui buscar o corpo da minha filha e enterrei sobre as músicas de Padre Fábio de Melo e aquele negócio de vingança, de raiva passou. E hoje, graças a Deus, tô com a família. Robinho, a base da sociedade é estar em Deus, família, honestidade. Quem tem isso, meu amigo, pode ter certeza. E tem uma coisa chamada vontade, que eu sempre digo a todos: vontade acima de qualquer coisa. Mas Deus em primeiro lugar, família, honestidade. São princípios, a honestidade é o princípio básico. E aí, com a honestidade, vem a moral, vem a ética, né? Vem uma série de coisas junto com você. Certo? Então, a vida é assim. Pronto. Aí, desculpa aí, gente, tá falando um pouco da minha vida aqui, mas ele tocou no assunto e eu me relembrei isso aí. Dário, vamos agora, já praticamente 1h30, né, de entrevista, vamos pro a última aqui. O epílogo! Foi o... E o danado, rapaz, mandou agora em cima da bucha, rapaz. Você chegou bem na hora que eu tava tentando mexer aqui, mas não deu tempo muito a editar, não. Mas dá para que a gente possa assistir aqui. Vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Robinho do Capindouro, pessoal do podcast. Gente, peraí. Boa noite, meu amigo Dário Brito, hoje é o convidado aí. Carinhosamente chamo ele de Negão. Robinho, falar desse cara aí é muito fácil. Dário foi um jovem que saiu daqui muito cedo para estudar em Cícero Dantas, foi estudar em Feira de Santana, se formou, trabalhou no banco por vários anos. É um cara que qualquer fatimense que procura ele, seja na fazenda, seja em Feira de Santana, seja em Salvador, ele recebe muito bem e tenta ajudar sempre qualquer cidadão fatimense que procura. Dário, o melhor presente de Natal. Boa noite, meu amigo Robinho do Capindouro, pessoal do podcast. Boa noite, meu amigo Dário Brito, hoje é o convidado aí. Carinhosamente chamo ele de Negão. Robinho, falar desse cara aí é muito fácil. Dário foi um jovem que saiu daqui muito cedo para estudar em Cícero Dantas, foi estudar em Feira de Santana, se formou, trabalhou no banco por vários anos. E Dário é um cara que qualquer fatimense que procura ele, seja na fazenda, seja em Feira de Santana, seja em Salvador, ele recebe muito bem e tenta ajudar sempre qualquer cidadão fatimense que procura ele, sem nada em troca, sem questão política, sem nada. Dário é um cara que tem uma passagem comigo muito importante na minha vida, o Robinho. Ele às vezes não gosta de que fale, porque ele é um cara que ajuda todo mundo sem interesse nenhum, sem querer que os outros saibam. Mas há 19 anos atrás, quando foi nascer meu primeiro filho, Pedro, eu estava numa situação financeira muito difícil. E aí procurei Dário na fazenda, falei para ele, Dário, está acontecendo o seguinte, meu filho vai nascer e eu estou sem condições de poder comprar todas as coisas que é necessário. E aí pedi um valor lá emprestado a ele. E ele foi lá, dedicado a preencher um cheque e me deu. Carlos, vou lhe emprestar aqui, você paga quanto você puder. Quando eu abri o cheque, o valor era 4, 5 vezes a mais do que eu tinha pedido a ele emprestado. E ele disse, Carlos, filho é sagrado, tá aí para comprar as coisas do seu filho, todo o tempo que você puder, você me paga. Eu sei que ele talvez não goste que fale isso, mas se faz necessário falar, Dário, o povo de fato não sabe quem é você, que muitas vezes o pessoal não conhece, vê Dário só como empresário, mas não vê o lado humano que Dário tem.
E aí, negão, muito isso. Muito obrigado. E irei carregar isso eternamente em minha vida. E grande abraço. Rapaz, a gente tem que. Obrigado, Carlos, pela mensagem. Gosto muito de você, você sabe disso, né? Mas é assim, eu digo sempre o seguinte, viu, Robinho? Pedir é o pior negócio do mundo. Ajudar, doar é o melhor negócio. Eu, com 23 anos de idade, fui gerente de banco. Sempre ganhei bem. Nunca deixei de servir. Nunca deixei de viver minha vida com qualidade de vida e minha Muito bom. família. E nunca faltou nada. É impressionante. Quanto mais eu ajudo, quanto mais eu ajudei, mais abria-se. Retorno da vida, é o retorno É, que Deus dá. então o que Carlos colocou aí, rapaz, eu até nem lembrava desse episódio, mas é verdade, é verdade. E eu fico feliz que ele venceu, lutador esse menino, trabalhador, carretado, gosta de política. Já teve aqui, já. Gosta de política. Eu gosto muito de Carlos, né? Eu gosto muito dele. Eu espero um dia que as pessoas de Fátima, é, espero um dia não, espero que as pessoas pensem que a melhor forma de viver é sendo útil, né? E ser útil é bom demais. Agora, Boa noite, meu amigo Robinho do Capindouro, é pessoal do bom, podcast. Robinho, fazer as coisas sempre com nada em troca, entendeu? Eu sempre fui dessa linha. Aí, rapaz, chega a eleição, aí neguinho, ô, Dário, aquele favor que você me fez, você quer voto em quem? Em quem você quiser. Nunca, graças a Deus. Por aí. Pois é, a gente tá com mais de 1 hora e meia praticamente de podcast. A gente vai ouvir aqui suas considerações finais e desde já deixo o convite para uma próxima oportunidade lá na frente, Dário, porque a gente hoje aqui teve muito nossos amigos falando, né, mandando essa homenagem, falando de você e eu tive que passar, né? Claro que são vários amigos meus também, todos aí, inclusive, né? E você vê como a história fatimense é muito boa, né? A gente tem um vínculo de amizade com os mesmos amigos, né? Então isso para mim é maravilhoso. Então deixo você com suas considerações finais e deixo desde já para uma outra oportunidade o ano que vem ou daqui a 2 anos, que Deus assim possa nos dar saúde, paz e que a gente possa estar por aqui daqui a uns 2 anos. Se Deus quiser. Ao dispor, Robinho. Primeiro, eu quero agradecer pelo seu convite. Obrigado. Uma oportunidade ímpar da gente conversar e das pessoas também nos conhecer mais, né? Sair de casa aí menino praticamente, né? Mas Deus foi e tem sido muito bom comigo. Primeiro, eu sou uma pessoa saudável. Deus me deu uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária, 2 filhos sensacionais, saudáveis. E o principal de tudo e da vida é que a gente tenha certeza do dever cumprido, né? Então, eu faço questão de elencar essas coisas porque a base de tudo está na família. Eu hoje estava fazendo um comentário com um amigo dizendo o seguinte: olha, quando a gente está do alpendre para fora, a gente tem amigos, tem conhecidos, mas tudo em casa. A família é onde se lava a roupa É a base, é a suja, base. onde tem problemas, porque quem disser que não tem problemas é mentiroso. Verdade. É mentiroso. Agora, os pontos de convergências têm que sobrepor as divergências. E assim se constrói uma vida, uma família, uma sociedade, uma empresa, um negócio, tudo na vida, né? Então eu quero agradecer aí a paciência de todos, dizer, Robin, com uma alegria enorme de estar aqui com você, lhe parabenizar, né? Porque são poucas pessoas que têm a coragem que você tem, né? De colocar no ar um podcast e que não bateu na porta de ninguém pedindo nada, entendeu? Por prazer, entendeu? E eu fico feliz que você está fazendo isso
ajuda sim a construir uma sociedade, ajuda a alertar para algum efeito danoso que esteja acontecendo em algum segmento da sociedade, entendeu? Um podcast é a viva voz. Parabéns a você, a sua família, a Guilherme, seu filho aí de 13 anos, sua filhinha que esteve aqui presente distante, a sua esposa, e Deus no comando de tudo. A gente tem que agradecer para ele a saúde. Verdade. Né? Eu tenho 64 anos, parece que tenho 30, 40, às vezes fica velho, mas às vezes fica novo, jovem, mas... E a vida é isso aí, né? Obrigado a você, Robinho, que Deus lhe abençoe, dê muita paz, e a todos os ouvintes que estão aqui a nos assistirem, seus seguidores, os seus internautas, que Deus os abençoe, e tenhamos um 2026 melhor que 2025. A gente sabe, a gente está vivendo momentos difíceis na economia. Vocês gastem menos do que vocês ganham. Tenham sempre um colchãozinho de controle, de tranquilidade, porque nós teremos tempos difíceis, porque a economia não está legal. A gente espera que melhore, mas a gente sabe que quem é empresário sabe o que está passando. Uma Selic, que é a taxa de juros que o governo paga 15%. de 15% ao ano, é muito difícil você sobreviver, você como empresário. E você pegar o dinheiro, colocar no banco, ganhar 1% ao mês é bom demais. 1 ponto alguma coisa é bom demais, sem fazer nada. O empresário coloca o dinheiro dele no negócio, paga imposto, gera emprego, gera renda, mas é uma dificuldade medonha. Então a gente aconselha sempre: mão de ferro, segurar e guardar. Esse é o segredo do negócio. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Valeu, gente. Foi muito bom bater um papo aí com o Dário, né? Aí ele estava falando agora um pouquinho de economia, que a gente não entrou muito nesse assunto, mas posteriormente a gente pode vir falar futuramente. Vamos esperar ver que Deus aí possa iluminar nosso caminho. E é como ele falou, cuidado com o gasto excessivo, porque tempos difíceis podem estar por vir. A taxa Selic está 15% para que a inflação não suba demais. É um controle, mas a gente não sabe o que está por vir, porque a política ela distorce muito também o mercado financeiro. Qualquer palavrinha de um candidato a presidente ou o presidente mesmo dá diferenças no mercado financeiro que afeta todos os empresários e afeta o país inteiro. Então, um forte abraço a todos, fique todo mundo com Deus. Passando só para falar aqui, Fabinho mandou mais um aqui. Estou aqui em Lajinha, vim até agora aprendendo aí um pouquinho com esse grande empresário. E com o Robinho do Capinduro, que é um cara que eu admiro muito, homem bom e corajoso e direito. Valeu, Fabinho, obrigado mais uma vez. E ele falando aqui ainda, rapaz, senti falta da parte da economia, pois eu estava aqui Se quiser abrir aguardando, mas disposição. foi muito bom conhecer sobre ele. Se quiser falar um pouquinho de economia, estou à sua disposição. Olha, rapaz, a gente vai passar para 2 horas. Fala um pouquinho aí, porque a gente vê, né, Dário? A gente vai quebrar o protocolo aqui, né, através de Fabinho que pediu aqui, porque a gente vê assim, eu acho que o câmbio do nosso país, ele é direcionado através do dólar, né? Na verdade, eu acho que é do mundo inteiro, não é não, Dário? O comércio internacional é baseado no dólar, né? A questão de fundo e que a gente tem que ter muito cuidado, e aqui eu peço desculpas a quem for petista ou ligado ao sistema atual que está administrando o país, que ocorre o seguinte: o Brasil é um país muito rico. Verdade. Nossa matriz de geração de renda ela é bastante diversificada. Nós temos agricultura, pecuária, nós temos minério, nós temos indústria, nós temos comércio, nós temos serviços, nós temos tudo. Maior fauna e flora. Pois é, então nós temos tudo, nós somos muito ricos. O problema é que você veja quando o outro governo saiu, deixou a dívida em torno de 70% do PIB, ela está batendo 80% do PIB. Isso não quer dizer muita coisa, não. O Japão é 230% do PIB a dívida, mas está passando dificuldade já agora, está aumentando. O Japão está dando uma crise global porque não vai mais emitir moeda.
Estados Unidos é 135% do PIB a dívida. A Europa chega, alguns países chega a 100%. Mas ocorre o seguinte, como eu viajo muito e gosto muito de ler sobre economia, e até uma necessidade por conta do que eu faço, você chega em Portugal, você chega na França, você chega na Espanha, aí você vê os benefícios do endividamento. Aí você vê estrada, você vê energia, você vê infraestrutura aeroportuária, você vê infraestrutura de lazer, você vê infraestrutura de educação, saúde, você vê infraestrutura de tudo. Ou seja, o PIB existe, mas você vê os bens que a dívida existe, mas você vê os bens onde foram aplicado aquele dinheiro. O mal do Brasil é que, por exemplo, este ano o Brasil vai pagar R$ 1 trilhão de juros. Nós temos uma dívida de 8 trilhões a 15% ao ano, dá quase 1 trilhão, 1,2 trilhão de juros ano que o Brasil paga. Então, e outra coisa, as dívidas você não vê transformada em benefício, você não vê estradas boas, hospital não funciona, educação não funciona, segurança não funciona, estrutura, infra não tem. Eu sou um crítico, mas faço uma crítica construtiva. Eu acho que nós precisamos acordar e colocar no poder, seja de qualquer partido, seja qual for, aquele que tenha a cabeça bem pensante e tenha o governo como uma casa. Se você ganha 10 mil e gasta 12, 2 mil você vai entrar no cheque especial. Mas vai chegar o dia que você não vai poder pagar. 2027 o Brasil não vai ter dinheiro, talvez nem para pagar os aposentados. Infelizmente, essa é uma verdade inconteste. Ah, vai emitir moeda? Emitir moeda gera inflação. Inflação. E Então, aí disparou. a gente tem que ter o cuidado com a coisa fiscal. Precisamos urgentemente que o país, e peço a Deus, quem quer que seja o governo, seja do PT, do PSD, qualquer que seja, que tenha o cuidado com a coisa fiscal. Gastou mais do que arrecada, quebra. Qualquer quitanda que venda banana na esquina, se ela não pensar no lucro, ele vai fechar as portas. Claro. Um país, eu emito. Não existe isso. Não. Não existe isso. Então, É superinflação. o bom é que as pessoas estão sabendo das dificuldades que está por vir. Então, é bom se precaver, porque um governo não pode ser perdulário e gastador. Infelizmente está sendo. Mas eu, como bom brasileiro, como bom patimento e como bom baiano, entendo que esse é o país que tem oportunidades. A Europa, você tem tudo, mas não há oportunidade que esse país não oferece. Então, é mais ou menos um recado nessa linha que eu quero dizer, que eu quero dar. E a gente entende muito pouco, né, de economia, mas vocês sabem que guardou, tem. Guardou, tem. E ter cuidado, zelo com a grana, porque tá difícil de ganhar, é fácil de gastar. Verdade. E guardou tem, mas tem que olhar porque pode desvalorizar também. Então tem que ter alguns investimentos. Nunca se guarda tudo e nunca se gasta tudo. Tem que se guardar um pouco, gastar um pouco e aplicar um pouco. São as 3 prioridades que o cara tem que ter na vida econômica. É por aí. Aí vamos aqui, o nosso amigo de novo, Fabinho, né? Fábio, o aventureiro, Fábio de João, falando aqui, nós estamos começando aqui na vida empresarial. Temos muito que aprender com ele. Então, fiquei até agora aguardando a parte da economia. Fabinho, aí veio Magdiel, nosso amigo Chitão. Outro grande empresário que a gente não falou, mas muito meu amigo. Muito meu amigo, gente boa demais. Magdiel já esteve aqui. Chitão já me concedeu entrevista em outras coisas, mas vem aqui também. Ele estava falando aqui, Magdiel, economia é um dos pontos fortes de Dário. Aí é professor, grande fatimense e orgulha muito a gente. Boa noite, meu amigo Dário, meu amigo Robinho. Mais uma grande entrevista. Vamos aqui de novo, Magdiel falando. O grande mal do Brasil é corrupção, o mau caráter. É verdade. Infelizmente. É verdade. Eu não quis tocar nesse assunto que é muito polêmico, né? É verdade. E deixa para uma próxima. É verdade. Tem o nosso amigo Fabinho, Cabelinho da Bahia, que está aqui em Fátima. E já, viu, Cabelinho?
O nosso podcast ou pode ser para terça-feira agora, ou pode ser para outra sexta-feira. Quem marca é você, meu irmão. Sabe que a casa aqui tá de portas abertas para você, que é um grande amigo de estima também, junto aos demais aqui. Então, gente, vamos encerrar aqui. Mais uma vez, ele já deu suas declarações finais. Então, mais uma vez, só agradecer a todos vocês que nos assistiram, todos vocês que vão nos assistir nos cortes que eu vou fazer e também na íntegra no YouTube, né? Estamos direcionando para o YouTube, o podcast Tá na Veia. Mais uma vez, Dário, muito obrigado, que Deus nos abençoe e um próximo Amém. ano cheio, repleto de saúde, paz e proteção a todos nós. Amém. Vou estender só esse pouquinho aqui, viu, meu cabelinho, meu amigo cabelinho, porque você entrou aqui agora. Com o Lula tá ruim, como muitos falam, pior é se o golpista tivesse, tá vendo aí? Já polarizou, viu, meu amigo cabelinho? Já polarizou! Aqui a gente não polarizou não, meu amigo velho. Nada Aqui disso. nós não polarizou não. E nem polemizou, né? Porque muita gente confunde. É. Polarizou é dois polos. Polo positivo, polo negativo. Ou polo sul ou polo norte. Vamos botar A crítica tem que ser construtiva. Né? Verdade. É. Então, mais uma vez, forte abraço aí. Valeu a todos. Que Deus nos abençoe. Vou interrompendo por aqui.